Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análise aí para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária de mercado. Hoje a gente vai falar de Bitcoin mais uma vez, o que está acontecendo com o Bitcoin, com toda essa volatilidade e também com algumas altcoins. A gente está vendo algumas altcoins despencar. Nesse momento temos oportunidades em altcoins e principalmente em altcoins de inteligência artificial. Como vocês sabem, para você que me acompanha há mais tempo, sabe que eu estou muito bullish para as altcoins de inteligência artificial. Então, na minha opinião, essas quedas em altcoins seguidas por quedas em altcoins de inteligência artificial também, para mim, é oportunidade para estar acumulando mais. E eu quero estar te mostrando aqui alguns pontos principais que você precisa estar de olho nesse momento, tá bom? E ó, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse, tá bom? Então, se inscreve aí se você não está inscrito, porque aqui eu trago todos os dias análise e as melhores oportunidades aí para você que quer aproveitar esse ciclo de alta do mercado cripto, tá bom? E vamos lá para análise, porque tem muita coisa para a gente estar olhando aí para o dia de hoje. Hoje é um dia de muita volatilidade, pessoal, porque a gente tem a divulgação, além de manipulação, tá? Na minha opinião, a gente tem muita manipulação sim no mercado, porque o institucional precisa capturar o máximo de liquidez possível. Mostrei ontem em vídeo aqui para vocês os principais pontos de liquidez, onde o institucional ia capturar liquidez, já está capturando. Lá na frente a gente fala de novo sobre isso, tá? Mas hoje a gente tem uma volatilidade a mais por conta da divulgação de paywall, a divulgação aqui de taxa de desemprego. Tem muitos dados importantes que saíram aí para o dia de hoje. Então a gente tem essa volatilidade um pouco maior que vem de mercado tradicional, tá? Veja que pro dia de hoje a gente tem uma alta de 2% em títulos. Quando a gente tem título subindo, quando a gente tem dólar subindo, a gente tem a possibilidade de depreciação em mercado de alto risco. Por esse motivo que a gente vai ver o ouro caindo, como já está caindo aí 0,8 para o dia de hoje, a gente vai ver os principais índices dos Estados Unidos caindo também. Então, nesse momento, a gente tem essa queda, a gente tem essa depreciação por conta desses dados macroeconômicos que saiu lá nos Estados Unidos. Só que um detalhe muito importante aqui, nesse momento, mesmo saindo dados, mesmo trazendo volatilidades, esses dados que saem para os Estados Unidos, na minha opinião, a macroeconomia está favorável para mercado de renda variável, tá? Então, por mais que saia dados macroeconômicos e esses dados afetem de forma negativa no curtíssimo prazo o mercado de alto risco, mercado de renda variável, mas no médio prazo a gente tem informações super positivas, tá? Então não se deixe ser afetado pelos ruídos de curtíssimo prazo que vem de mercado tradicional. Da mesma forma que título está subindo 2% hoje, amanhã ele pode estar caindo 3, 4%, porque os dados para médio e longo prazo são positivos, e o que está acontecendo agora é ruído de curtíssimo prazo, e ruído que impacta ali em 1, 2, no máximo 3 dias, tá bom? Então muita atenção para isso daí também, tá? Quando a gente vem aqui para o Bitcoin, veja que a formação que a gente tem no Bitcoin é uma formação bem bullish. Por quê? A gente teve o Bitcoin agulhando essa região aqui de 40.800 por busca de liquidez. Mostrei aqui para vocês os pontos de liquidez. Depois a gente fala sobre isso de novo, tá? Mas veja que o principal é o fechamento. O principal para mim é o fechamento, onde o gráfico, onde institucional, onde os investidores manteve o preço considerando caro ou barato. E veja que nesse momento a gente teve o preço sendo segurado dentro dessa cunha. A gente tem uma formação de cunha nesse momento com a região de 40.200 sendo utilizado como resistência e suporte aqui na base dessa cunha. Quando ele fechou dentro dessa cunha, ele confirmou isso pra gente. E esse momento aqui foi um momento de bull trap, armadilha de touro, tá? Ele fechou acima e depois ele veio, caiu, devolveu tudo, tá, pessoal? A gente teve informações positivas, a gente teve manipulação, então a gente teve aqui, a gente descarta nesse momento essa região, esse momento de valorização acima dessa região aqui, tá bom? Mas o que importa pra gente é que temos uma formação bullish, uma formação onde o preço está segurando dentro de uma cunha, que é uma cunha que pode trazer valorização pra gente aí no médio prazo, tá? No curto médio prazo. Então, ao romper essa cunha, se o Bitcoin conseguir romper para cima essa cunha, e principalmente se sair a aprovação de ETF, o que pode acontecer aí entre essa semana e início da próxima semana, e a gente vai ficar ligado com a aprovação de ETF, muita gente antecipando, muita gente aí acreditando que vai sair de fato a aprovação de ETF. Quando eu falo muita gente, eu falo de grandes analistas, analistas de banco, analistas de grandes empresas aí, acreditando que vai sair aí o ETF até a próxima semana, tá? E com a aprovação de ETF, a gente
tem a valorização por FOMO, por especulação, por várias coisas até as próximas resistências, tá? E veja como conflui aqui até essa região de 49.900 ou 50 mil dólares. Eu acredito que quando sair a aprovação de ETF, o Bitcoin vai vir em horas, em algumas horas o Bitcoin vem direto para 50 mil dólares. É que ele pode segurar em 47 no curtíssimo prazo até a aprovação se ele romper. Por exemplo, ele rompeu aqui no gráfico diário, por exemplo, e não saiu a aprovação de ETF. Então ele vai vir subindo e vai encontrar resistência aqui nos 47. Então, mesmo que rompa essa região de resistência, segure acima. Aqui veja que ele rompeu e não segurou acima, tá? Ele rompeu e já devolveu tudo. Quando eu falar romper e segurar, é uma estruturação. A gente vê uma formação de bandeira, a gente vê uma formação de cunha, alguma formação de um padrão de continuidade, a gente consegue observar isso no gráfico de 4 horas. E quando a gente faz essa observação, caracterizando que segurou acima dessa região, até sair a aprovação de ETF, ele pode vir subindo até os 47, onde vai ser a próxima resistência para Bitcoin. Saiu a aprovação de ETF antes do rompimento ou depois que romper, ele vem direto para 50 mil, na minha opinião. Chegou em 50 mil, ele lateraliza, ele vai passar por um momento de depreciação depois que for aprovado. A gente vai ter a valorização de fato, mas vai ser por FOMO, vai ser por euforia. Mas dinheiro vai entrar de fato de institucional quando for lançado. Aprovado é uma coisa e lançado é outra, tá? Então, para entrar dinheiro de banco, para entrar dinheiro de fundos de investimento institucional e tudo mais, vai precisar ser lançado, tá bom? Existe um prazo aí até o lançamento depois da aprovação. A aprovação vai ser só especulação e a confirmação de que vai sair de fato, tá bom? Então, saiu a aprovação, a gente tem aquele pump por especulação e por FOMO, depois ele lateraliza um pouco, depois a gente tem a direção do mercado e depois a gente vê sobre isso lá na frente depois da aprovação. Mas o que importa nesse momento é saber que existe a possibilidade de, no dia de hoje, tá? Observe que no dia de hoje, o Bitcoin absorver todas essas vendas, como já está acontecendo, e fechar acima. Isso pode acontecer hoje, tá, pessoal? Fica atento a isso aí também, tá? E também, se não fechar hoje, ele pode fechar amanhã. Geralmente no sábado a gente tem um dia um pouco mais lateral, um pouco mais estagnado, porém no domingo a gente vai ter muitas especulações institucionais tentando antecipar o ETF da próxima semana. Então no domingo, se não romper hoje, ele pode romper no domingo e fechar acima e estruturar acima dos 44.400. Com esse rompimento, a próxima resistência para Bitcoin está em 47. Então fica atento aí, porque a gente pode ter valorização para Bitcoin ainda nesse final de semana, tá bom? E a gente tem oportunidades. Para você que está com medo aí das altcoins, está acreditando que as altcoins vai despencar, a altcoin vai cair 20, 30, 40%, o que a gente tem agora, uma queda mais expressiva para altcoin, é porque o Bitcoin está ganhando dominância. Por que o Bitcoin está ganhando dominância? Porque o institucional está antecipando a aprovação de ETF. Tá? Existe analistas que está falando, analista da Bloomberg, por exemplo, falando que o ETF vai ser sim aprovado, e ele até fez aqui um argumento falando que veremos um vazamento de conversa que a SEC aprovou verbalmente nas próximas 72 horas. Geralmente isso acontece, tá? Por quê? A gente tem lá pessoas que estão lá participando das reuniões, a gente tem pessoas que geralmente estão em contato com os fundos de investimento e com isso tem algumas conversas vazadas de forma intencional ou não intencional. O vazamento de forma intencional é para gerar mais FOMO e especulação. E a forma não intencional é quando uma pessoa manda para outra e essa outra pessoa de forma maliciosa acaba espalhando essa notícia. Então, acredita-se que nas próximas 72 horas pode sair até um possível vazamento de aprovação de ETF, um vazamento de conversas que a SEC aprovou verbalmente o ETF. Então, é importante a gente ter em mente essa especulação aí também, porque com isso a gente vai estar preparado a qualquer movimento no mercado, principalmente aquele movimento que pode levar o Bitcoin a 50 mil dólares por unidade. Com isso, está todo mundo olhando mais para Bitcoin do que para as altcoins. E com esse olhar mais voltado para o Bitcoin, nesse momento, quem tem muita altcoin realiza um pouco para tentar surfar essa valorização de Bitcoin, tá, pessoal? Então, por esse motivo que a gente vai ter aqui as altcoins caindo bem mais que o próprio Bitcoin. A altcoin que está em evidência que a gente precisa ficar de olho, Ethereum. Por quê? Aprovou o ETF de Bitcoin, tem ETF de Ethereum para ser aprovado, especulação para Ethereum e valorização para Ethereum também. Acredito que vai valorizar bem mais que a maioria das outras altcoins, tá bom? O foco hoje é para falar mais sobre tokens de inteligência artificial, como o SDAO e AJAX, tá, pessoal? Por quê? O SDAO está caindo 9%, assustando muita gente. Só que o SDAO ainda está dentro daquela bandeira.
é um movimento que está dentro do normal ainda, tá, pessoal? A gente precisa ficar atento porque geralmente quando a gente tem esses movimentos aqui de depreciação, mesmo estando dentro do padrão, as pessoas acabam vendendo, ficando com medo, sai do ativo, pula para outro ativo e depois esse ativo volta a subir com tudo e aquele ativo que essa pessoa comprou fica parado. Então é importante você estar de olho nisso daqui, porque mesmo com a depreciação de 9%, o SDAO ele tem potencial para estar se valorizando tão rápido do que a depreciação. Por mais que a gente tenha uma queda aqui de 9%, amanhã ou depois de amanhã, a gente pode ter uma valorização de 15%, 20% para esse SDAO saindo de dentro dessa bandeira, tá? Então, a gente tem um movimento dentro de uma bandeira. Sim, ainda existe a possibilidade dele vir buscar esse fundo aqui em 45, 44 centavos de dólar, tocar lá embaixo e depois voltar com tudo, tá, pessoal? Por quê? Aqui é uma bandeira, aqui é uma região de suporte, veja como ele segurou quando tocou nessa região. Então, aqui a gente vai ter um suporte bem forte, chegando aqui é uma referência para quem quer comprar e para quem quer ter SDAO em carteira. Logo depois, a gente pode ver em pouquíssimas semanas o SDAO vindo para 61, 62, porque abaixo dessa região ninguém quer se desfazer de SDAO, mas sim fazer o contrário. Está se posicionando cada vez mais. Então a gente vê esse grande movimento de alta aqui, tá bom? Olha só cá atrás o que aconteceu quando a SDAO chegou nessas regiões. A SDAO chegou aqui nesse fundo, olha só, tocou aqui nesse fundo, valorização bem rápida em um único dia. Tocou aqui nesse fundo, valorização bem rápida em 2 dias. Tocou de novo, valorização bem rápida em um único dia. Então a mesma coisa pode acontecer se ele vier buscar aqui essa região de novo, tá bom? O AGIX teve uma queda bem expressiva com a depreciação de Bitcoin, com a depreciação de altcoins e pode cair um pouco mais. Infelizmente o AGIX pode voltar aqui, infelizmente para quem comprou em topo, tá? Mas para quem não comprou ainda e quer estar se posicionando, felizmente. Por quê? Você vai ter mais uma oportunidade de estar comprando o AGIX a 25 centavos de dólar. Faz um tempo que eu falo que essas são as últimas oportunidades e de fato são as últimas oportunidades. Assim como a gente teve as últimas oportunidades de comprar o AGIX a 15, a 16, a 17, essas são as últimas oportunidades de comprar 25, 26, 24. Quando ele encontrar uma base, como já está tentando formar aqui uma base em 25, a gente vai ter uma formação de pivô de alta e valorização até alta máxima histórica, tá? Então fica atento aí para você não perder a oportunidade, principalmente para você que quer ter esse token em carteira. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas sim para caráter de estudo, para você que quer ter o token em carteira, para você que quer estar se posicionando nesse ativo. Aqui estão os principais pontos aí, tá bom? Enfim, por hoje é só. Espero que tenha te ajudado o vídeo de alguma forma. Se te ajudou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Entra lá no grupo do Telegram, um grupo aberto e gratuito. E por lá a gente bate um papo um pouco mais a fundo do que está acontecendo com o mercado, tá bom? Ficando por aqui, fui.